Olá amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para responder uma pergunta que me fizeram, uma cliente ligou para mim e perguntando: Samuel, como é o proceder de uma terapia psicanalítica? Como funciona esse tipo de terapia? Pois bem, a terapia psicanalítica, o principal método é o método da associação livre, o método freudiano. Freud ele desenvolveu o método da associação livre. Lembrando que Freud, junto com Brouwer, junto com Charcot, eles trabalhavam na questão da hipnoterapia. Eles faziam hipnose nos pacientes. O que é a hipnose? Hipnose é um estado de aprofundamento. Nós passamos por níveis de transe. São níveis de transe. Coloca a pessoa em transe, num estado de relaxamento, o qual a pessoa se sente livre, liberto, calmo, acalma as emoções, tira a ansiedade, reduz o estresse. E quando a pessoa se sente bem, a pessoa se sente livre para relatar o que ela sente, relatar os dramas da sua vida, que ela está passando no momento, ou que ela viveu no passado, e juntos a gente consegue descobrir o que está por trás dos sintomas. Lembrando que na teoria psicanalítica, os sintomas eles têm uma causa, e nós sabemos disso, não é verdade? Todos os sintomas, se a pessoa sente algo, tem uma causa. Ninguém sente algo por nada. Então, como funciona a questão dos problemas emocionais? Ansiedade, depressão. Ela não é ocasionada por uma dor física. Ela é ocasionada por uma dor emocional. Então, como tratar as emoções? Como tratar aquilo que nós não podemos ver? Como tratar algo que aconteceu há muito tempo no passado? Então nós temos dois métodos poderosos. Na verdade nós temos a psicanálise, e dentro da psicanálise nós temos uma ferramenta chamada de hipnoterapia. É um tipo de terapia, é uma ferramenta, o qual a gente usa para trazer paz, trazer clareza, trazer tranquilidade, ressignificar traumas do passado. E existem vários métodos dentro dessa ferramenta. Existem várias técnicas, o qual o psicanalista, o qual o hipnoterapeuta, ele usa para que a pessoa possa entender e resolver os seus conflitos, os seus dramas, os seus traumas. Então, como é que funciona uma consulta psicanalítica? Uma consulta analítica, através do método da associação livre. O analisando, o paciente que será analisado, ele senta, na primeira sessão ele chega e a gente faz uma ficha, certo? Uma ficha com os dados. Existe também o contrato também de quantas terapias serão necessárias, quantas sessões serão necessárias. Vai depender dessa primeira investigação, certo? Dessa primeira análise, que na verdade será um questionário, qual o analisando ele irá responder algumas questões. Nós chamamos isso de ficha de anamnese, certo? Essa é a primeira sessão. A partir da primeira sessão, onde o analista descobre o que está se passando no paciente, o que o analisando está vivendo, o que está relatando, o seu estado atual, ele também visa um estado desejado. Então é nessa caminhada que o terapeuta, junto com o paciente, irão caminhar juntos, de mão dadas. Lembrando que uma sessão, uma terapia psicanalítica, ela é altamente segura,
certo? Ela tem todo o seu sigilo, é um ambiente confortável, o analisando pode se sentir seguro para relatar suas emoções, certo? É altamente sigiloso. Então o analisando chega, ele deita na segunda sessão, depois que a gente descobriu o estado atual, o estado desejado, os motivos, algumas questões, agora nós iremos aprofundar, certo? Como é isso? O analisando ele deita num divã, em um local bem confortável, colocar um fardo aqui no pescoço, deita livremente, é um método da associação livre. Ali ele é livre para falar o que ele quiser, da forma como quiser, do jeito que quiser. Não existe regras, não existe começo, não existe meio, não existe fim. Você pode começar pelo que você está vivendo hoje, você pode começar contando seus projetos para o futuro, você pode começar analisando, contando um pouco do seu passado, algo que você viveu, e você simplesmente vai falando livremente. Quando nós trabalhamos desta maneira, pode dizer que aquele que fala mais, né, do que o desejado. Fala mais do que quem está falando. Ou seja, se você fala, você sempre fala mais. Quando a gente prepara uma palestra, agora eu falo como um teólogo, né, que estou sempre à frente de igrejas, ministrando a palavra de Deus, ministrando a Bíblia, a mensagem. E a gente prepara o sermão, a gente escreve ali o sermão. Mas quando a gente está falando, a gente fala mais do que está ali, naquele papel que está ali escrito. Às vezes, eu preparo todo o sermão, levo no caderninho, todo escrito para poder não esquecer nada, para poder passar a mensagem. Escrevo tudo bonitinho, tudo no caderninho, mas quando coloco ali em cima, quando estou em frente, né, para a igreja, para a congregação, eu esqueço do caderninho e começo a falar. E isso vem espontaneamente. No método analítico, é dessa forma. Quando você deita no divã, quando você começa a falar livremente, sem script, as coisas fluem. E você começa a liberar coisas que estão lá no inconsciente. Esse é um método. Outro ponto que nós usamos na terapia psicanalítica é a questão da interpretação dos sonhos. Os sonhos falam muito. Os sonhos são frutos do nosso inconsciente. Você está ali dormindo. Você não está consciente. Você está ali dormindo, mas a sua mente ela está trabalhando. Ela está projetando imagem. Ela consegue ver, ela consegue sentir, ela consegue viver. Esse é o método psicanalítico. Então, os sonhos, eles falam muito ao nosso respeito. Então, o analista também ele tem ferramentas para interpretação de sonhos. Nós conseguimos interpretar sonhos. Às vezes, os sonhos falam algo que nós estamos sentindo, não aceitamos. Às vezes, o sonho revela algo que o nosso corpo está sentindo. Então, é muito interessante. Às vezes, numa consulta psicanalítica, o analista orienta a pessoa a procurar um médico, a fazer um determinado exame, né, por conta de um sonho que ele interpretou. Porque o sonho ele fala ao nosso respeito. Lembrando uma coisa, o sonho ele nunca fala a respeito de outro. O sonho fala ao nosso respeito, certo? Isso é uma das análises psicanalíticas, nós trabalhamos também com isso.
Também trabalhamos também com associações de palavras, é muito legal, associação de imagens, é muito legal, é muito bom, porque a nossa mente começa a trabalhar, a gente entende, né, como funcionam os nossos pensamentos, a gente entende como funcionam as nossas emoções, e entendendo isso a gente se liberta. A gente se liberta. Lembra que a palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é algo que se diz acerca da realidade, daquilo que é concreto. Quando você descobre algo que é concreto, algo que é real, que está acontecendo com você, fazendo uma análise psicanalítica, quando está acontecendo com você, você é liberto. É assim que funciona. É um insight. Né? Você descobre e você é liberto. Então, muitas vezes, não há nem necessidade de o analisando passar por uma hipnoterapia, por um processo de hipnose. Apenas com um método psicanalítico, ele consegue descobrir e resolver ali os seus problemas, né? Encarar os desafios de frente. É muito interessante, amigos. Muito interessante. Então a gente trabalha com o método junguiano também. Na verdade é uma junção de tudo. A gente trabalha também com a PNL, Programação Neurolinguística, porque tudo é padrão. A nossa mente, ela funciona com padrões. O que são os pensamentos? São circuitos neurais, né? Eles seguem padrões. E quando a gente modifica o padrão da mente, o padrão dos pensamentos, a gente fica bem. O problema vai embora, o problema não significa mais nada, não tem mais aquele peso que ele tinha antes, e a gente se sente liberto, livre. Então, amigos, é assim que funciona, certo? Para quem tem dúvida sobre como funciona o método da psicanálise, quantas sessões são necessárias vai depender da ficha de anamnese. Às vezes 4 sessões, eu costumo trabalhar com um pacote de 4 sessões, certo? Mas dependendo do caso, pode precisar de mais sessões. Coisas simples, uma hipnoterapia pode resolver a questão de medo, fobia, alguma coisa desse tipo, certo? Mas é muito bom. O que eu posso dizer para vocês é que é muito bom. Cada sessão, tem algumas pessoas que eu atendo que as pessoas dizem assim: Samuel, eu nem preciso mais. Aqueles problemas foram resolvidos, mas é tão bom, tão gostoso, que eu quero fazer. É muito bom, amigos. O que eu posso dizer para você é isso. Se você ainda não experimentou uma consulta, uma terapia psicanalítica, se você ainda não experimentou o que a hipnoterapia pode proporcionar e os seus benefícios, lembrando que a hipnoterapia ela é uma ferramenta cientificamente comprovada, ela é usada na medicina, ela é usada em cirurgia pelas pessoas que têm alergia a algum tipo de substância, alergia ao anestesia. Então, como essas pessoas podem fazer uma cirurgia? Então, através da hipnoterapia, elas passam por uma sessão de hipnoterapia e elas conseguem passar pelo processo cirúrgico. A hipnoterapia também é usada em consultório médico, de dentistas também. Então, ela é usada também para tirar dores na questão da fibromialgia, da ansiedade, reduzir também esses sintomas que essas doenças mentais, emocionais, imaginárias afetam o corpo. A hipnoterapia pode tirar, ou você deixar de sentir. Então é muito bom. Se você sente esse desejo de experimentar uma terapia psicanalítica,
Entre em contato comigo, agende sua sessão, não adie, não guarde sintomas, não fique sentindo essas coisas que você está sentindo, porque muitas pessoas, né, podem até dizer, isso é besteira, você tem que ser forte, isso, aquilo. Mas às vezes a pessoa não está preparada. Não é a maneira certa de se falar, né? Então é necessário mudar padrões. E eu estou aqui para lhe ajudar e lhe ensinar a você a superar todos esses desafios, todos esses problemas. Então entre em contato comigo, meu nome é Samuel Albano, sou teólogo, psicanalista, hipnoterapeuta clínico, né? Estudo PNL, programação neurolinguística, trabalho com PNL também. Então, amigos, é um conjunto de tudo. Lembrando que cada terapia psicanalítica, ela é individual. É uma terapia personalizada. Nós trabalhamos antes, durante e depois. O terapeuta, ele dedica a sua vida a um paciente. Às vezes as pessoas dizem assim, quanto custa uma consulta psicanalítica? Quanto custa? Isso varia muito. Tem consultas, amigos, tem hipnólogos aí que eu acho um absurdo, cobrando R$7.000 em uma única sessão. É caro. Tem pessoas que pagam, pessoas que têm, pessoas que precisam, querem se livrar dos seus problemas, acreditam nessa ferramenta poderosa, né, que ela pode proporcionar o bem-estar, fazem e são transformadas. Tem gente cobrando R$400 uma sessão. Lembrando que essa de R$7.000, eles querem tratar tudo em um único dia. Então uma sessão dessa leva 6 horas, leva 7 horas. A pessoa passa ali 7 horas dentro da clínica e faz uma limpeza profunda em tudo, ressignifica tudo em uma única sessão. Eu não acho isso legal. Porque eu sei que existe recaídas, existe gatilhos aí à solta, que muitas vezes fazem a gente cometer os mesmos erros, a gente voltar aos mesmos hábitos. Então eu não acho legal trabalhar dessa forma. Tem pessoas aí cobrando R$400. Eu sei que isso não dá para o orçamento de todos. Não dá. E o meu interesse é ajudar pessoas. O meu interesse é salvar vidas. Como eu falei, sou teólogo, parte religiosa, né, que fala da salvação, fala da libertação. Se você não sabe, os primeiros psicanalistas que surgiram, quem fazia esse trabalho eram os teólogos. Os padres também faziam muito esse trabalho. A pessoa ia lá na igreja, a igreja era aberta o dia todo. A pessoa ia lá na igreja e conversava com o padre. Não era? Hoje em dia mudou isso. Não tem mais. É uma pena. Também o método, a psicanálise também, que ajuda você a entender as questões dos problemas, dos sintomas, questão do inconsciente, aquilo que está guardado, aquilo que está recalcado. Porque muitas vezes a gente guarda e fica ali guardado, e aquilo ali, quando sobe, a consciência sobe de forma sintomática. E a psicanálise também ela é uma ferramenta bastante importante. É uma gama de estudos, de palestras. É muita coisa, amigos. Muita coisa mesmo, muita coisa interessante.
que você precisa descobrir, que você precisa entender para se livrar desses problemas. E a hipnoterapia clínica, que é algo tão antigo, algo natural do ser humano, algo natural da gente, que quando nós aprendemos a usar, quando nós aprendemos a acessar, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. Lembrando que a hipnoterapia é usada em vários meios. Talvez você tenha até passado por algo do tipo, mas você não sabia que era dessa forma. Então, tem gente cobrando 400. Quanto custa uma sessão psicanalítica? Em média hoje, uma consulta psicanalítica, ela está na faixa de R$200. Essa é a média, né? R$200 uma consulta psicanalítica. Lembrando que uma consulta, como eu falei para você, uma consulta psicanalítica, ela não é apenas ali questão de 1 hora ali no consultório, não. O psicanalista, o analista, ele leva o dia todo estudando o seu caso para lhe proporcionar o bem-estar. Sabe, ele passa o dia todo pensando em você, como resolver esses conflitos, através das análises, através das anotações, através das técnicas que ele tem para ajudar a ressignificar tudo isso que você está vivendo. É uma dedicação